Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 1 do 5º volume do Plano de Estudos Tutorado de Geografia do 9º ano. Pessoal, antes de começar a correção, eu já vou avisando que eu montei um arquivo para vocês, porque na apostila dessa vez não veio espaço para as respostas. Então, eu estou trabalhando com um arquivo montado especialmente para fazer essa correção. Segundo aviso, também importante. Quem não assistiu à aula de explicação dos conteúdos, assista, é bem importante. Nele ou nela, eu abordo as características físicas e culturais da Eurásia. Inclusive, na aula de explicação, eu ensino por que usar o termo Eurásia e quando não usar. Ok? Vai ficar um link aqui na parte superior do vídeo. Clique nele para você assistir a explicação ou então acesse a caixa de descrição do vídeo que eu vou deixar um link lá também. Mas agora, bora para a correção, que é o que interessa no momento. Atividade número 1. Anote as evidências geológicas e histórico-culturais que, atenção pessoal, que ao mesmo tempo unem e separam esses dois continentes. Então, a gente tem que falar um pouquinho do que os une, Europa e Ásia, e o que os separa. Então, o gabarito ficou grande, sim, é grande, não tem como resumir muito, porque você tem que dar duas respostas. Primeiro, dizer o que une e depois dizer o que os separa. Então, eu vou ler para vocês e depois identifico o que os une e o que os separa. Então, o gabarito ficou assim. Do ponto de vista geológico, a Europa e a Ásia não estão totalmente separadas. Formam um imenso bloco de terras quase contínuo. Então, aqui nessa primeira parte, eu digo o que as une. Então, o que une a Europa e a Ásia é a geologia, o fato de formarem um imenso bloco de terras quase que contínuo. Na sequência, eu falo o que as difere. Então, são separados por conta das diferenças histórico-culturais. A Europa é berço da civilização e da cultura ocidental, tendo o cristianismo como religião predominante. As línguas latinas são faladas em muitos países e a população é majoritariamente branca. A Ásia, por sua vez, representa a civilização oriental. Agrupa inúmeras culturas e grandes religiões, como budismo e islamismo, e línguas como árabe e chinês. Então, essa é a resposta. Tire print ou pause o vídeo e faça a sua correção. Número 2. A 2, por sua vez, é bem pequenininha. Vejamos então a atividade 2. A Europa e a Ásia constituem um grande bloco de terras emersas. São terras que estão acima do nível do oceano. Portanto, não estão separados por oceanos ou mares. Quais são as fronteiras naturais entre esses dois continentes? Então, nós temos aqui como resposta, os limites entre Europa e Ásia são o Mar Cáspio e o Mar Negro, além dos Montes Urais. Lembrando que os Montes Urais são uma cordilheira, ou seja, um conjunto de montanhas que separa a parte europeia da Rússia da parte asiática do país. Tire seu print ou pause o vídeo. Atividade 3. Faça uma pesquisa, se possível, da importância dos rios para as cidades da Eurásia. Na aula de explicação eu detalhei isso muito bem. Então vamos falar sobre a importância dos rios. Essa importância é a mesma para qualquer cidade, seja ela localizada na Eurásia ou fora da Europa e da Ásia, certo? Então o gabarito ficou assim. Os rios são importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. Fornecem grande parte da água usada
para produzir alimentos, higiene e irrigação do solo das áreas agrícolas. São vias naturais de circulação. São utilizados na produção de energia hidrelétrica e exploração da pesca. Certo, pessoal? Então, tudo isso que eu coloquei como importância dos rios para as cidades da Eurásia servem também para os rios em qualquer outras cidades e outras partes do mundo. Certo? Vamos seguir? Atividade 4 agora. Também uma atividade bem curtinha. Quais elementos encontrados na região do Cáucaso? Eu explico na aula de apresentação dos conteúdos que a região do Cáucaso é formada por 3 países, certo? Que ficam ali na fronteira, né, entre Europa e Ásia. E aí a pergunta é, quais elementos que tem nessa região do Cáucaso que justificam sua importância estratégica, política e econômica? Então, conforme eu expliquei na aula, o interesse econômico na região se deve à presença de jazidas de petróleo e gás natural, que são importantes recursos energéticos e também matéria-prima, no caso do petróleo, para muitíssimos produtos. Esse é o gabarito do 4, último exercício da semana 5. Da semana 5 não, gente. Da semana 1, PET 5. Nossa, é tanto PET, tanta semana, tanta atividade que a gente fica louco, né? Nós aqui, vocês também, alunos. Vamos para a atividade 5, então. Observe um mapa com as principais religiões do mundo e responda. Então, nós temos aqui as regiões, né? América do Norte, do Sul, África Subsaariana, Europa, Oriente Médio e Ásia Pacífico. O foco da aula são essas 2 regiões aqui, Europa e Ásia Pacífico. Dá para a gente perceber aqui que na Europa 75% da população é cristã. É só observar a legenda, tá vendo? Tem uma cruz em azul, equivale ao cristianismo, né? Então 75% ela é majoritariamente cristã. Em contrapartida, na Ásia, nós temos aqui 25% da população hinduísta, em vermelho, tá vendo? 24% da população muçulmana ou islamita, ou islâmica, né? Ok, feita a análise, quais são as principais religiões da Ásia? Então, conforme nós vimos no mapa, hinduísmo 25%, islamismo 24%, na Europa, cristianismo 75% e o islamismo 6%. Esse 18% aqui, meus queridos, são grupos sem religião, né? Então, não entraria aqui como religião, né? Porque são sem religião. Então, em segundo lugar, ficaria o islamismo, mas com uma expressão de apenas 6%. Amores, espero vocês no meu canal semana que vem, tá bom? Um beijo, até lá!